Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Jó, livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Nossa, que palavra é essa? Jó, ele estava sofrendo, passando por uma luta terrível, mas ele tinha fé. Ele cria no Deus Pai Todo-Poderoso. Ele cria no Deus que ele servia. E ele falou, no meio de toda aquela luta, no meio de toda aquela dor que ele estava sentindo, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmão, essa certeza de Jó é a certeza que nós temos que ter no nosso coração. Aconteça o que acontecer na minha vida, na tua vida, nós temos um Redentor, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós não estamos sozinhos. Nada pode nos separar do amor de Cristo. O que pode nos separar do amor de Cristo? Não é a tribulação, não é a fome, não é a nudez, não é a espada. Nada pode nos separar do amor de Cristo, a Bíblia diz. E sabia que é verdade? Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso amigo. E nós temos um amigo mais chegado do que um irmão. Quem sabe você hoje acordou pensativo ou pensativa, pensando nos problemas, nas dificuldades, naquilo que está atingindo a tua alma, o teu coração, problemas financeiros, problemas sentimentais, quem sabe problema com a saúde. Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dificuldades, mas uma coisa nós temos que saber, que nós temos um Deus que cuida de nós, que peleja por nós. Um Deus que cuida de nós e peleja por nós. Essa peleja não é minha nem tua, essa peleja é do Senhor. E é o Senhor Jesus que cuida de mim, e é o Senhor Jesus que cuida de você. Ele está sempre presente nas nossas vidas, e Ele está sempre ali cuidando de nós. Os discípulos, quando eles viram aquele vento, e eles viram assim que o mar estava se agitando e a água já estava entrando para dentro do barco, e Jesus estava dormindo na polpa do barco, eles ficaram com medo. E eles acordaram o mestre. Mestre, acorda, não está vendo que estamos perecendo? E Jesus acordou. E naquele momento ele falou para o vento: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E ali houve bonança. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que entra na frente. O Deus que faz parar as tempestades. O Deus que para o vento. Quem sabe você está soprando um vento na tua vida. Está soprando, mas está soprando mesmo. E quem sabe você está sentindo medo no teu coração, porque o vento está contrário, o vento está forte. E você diz: Senhor, Senhor, acorda, vem me socorrer. Não está vendo, Jesus, que nós estamos perecendo muitas vezes, assim como os discípulos, nós estamos clamando. E nós estamos pedindo socorro. Jesus, socorro, me ajuda, me tira, Senhor, dessa situação. Só Ele, irmãos, você está pedindo para a pessoa certa. Só Ele é que pode te tirar dessa situação. Só Ele, porque Ele não deixa os seus desamparados. Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Se for preciso, Ele andará sobre as águas para te salvar. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam em alto mar e Jesus estava ainda orando na praia, e os discípulos foram na frente, pegaram o barco e foram na frente. E ali, quando chegou na calada da noite, o vento começou a ficar contrário, veio uma tempestade muito grande, e ali o barco já estava para ser naufragado. Os discípulos estavam apavorados. Jesus, para salvar os seus discípulos, Ele andou sobre as águas. E eles olharam, os discípulos, e disseram: quem é aquele que está vindo? Será que é um fantasma? E o Senhor falou: não temais, sou eu. Daí Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, então posso ter ele contigo sobre as águas?
e Pedro andou sobre as águas. Mas daí veio o vento, aí veio ali o vento, o mar começou a se agitar, ele ficou com medo e começou a afundar. E Jesus estendeu a mão a Pedro e puxou ele. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. E depois ele voltou voltou com Pedro, e Pedro andando de novo sobre as águas, e colocou Pedro no barco, entraram no barco e tudo se acalmou. Jesus é aquele que entra na tempestade junto conosco. Jesus é aquele que, se ele estiver ali dormindo mesmo no barco, nós podemos acordar ele e ele acalma o vento e a tempestade. Para nos salvar, ele anda sobre as águas. Para nos salvar, ele anda sobre as águas. O que significa isso, pastor, andar sobre as águas? Ele faz o sobrenatural acontecer. Ele é o Deus do impossível. Quem sabe você está numa situação impossível. Para você diz, não tem jeito, não tenho como sair dessa situação. Entrei numa situação tão difícil, pastora, que a senhora nem sabe. E eu tenho muitas contas para pagar, não tenho como resolver. A minha vida está muito confusa, estou com problemas também no meu relacionamento, estou com problema no meu casamento, estou com problema com os meus filhos. A minha vida está mesmo como se fosse uma tempestade. Parece que eu entrei no olho do furacão e eu estou apavorada. Se a tua situação é essa hoje, Jesus vai andar sobre as águas e ele vai chegar até ti. O sobrenatural vai acontecer. Algo impossível vai acontecer. O socorro vai vir. Vai vir de uma maneira que você não entende muitas vezes. Sabia que Deus trabalha de um jeito que a gente não consegue entender? A sabedoria de Deus é tão grande que Deus sabe como agir em cada vida, em cada situação, em cada pessoa. Muitas vezes estamos tão aflitos ou aflitas, sem saída. Aí o Senhor vem. Nesse momento ele vem andando sobre as águas. E ele faz o sobrenatural. E as coisas acontecem do nada. Ele abre uma porta aonde não tem porta. Se não tiver porta, faz um buraquinho na parede para você passar. E a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que ele não dá uma prova maior que possamos carregar. Porque ele sempre dá o escape. Irmãos, ele não dá uma prova para te matar. Essa prova não é para te matar. Essa prova que sobreveio sobre a tua vida não é para você ficar desesperado ou desesperado. Essa prova é para você amadurecer, para você crescer espiritualmente. Essa prova muitas vezes que vem sobre a minha vida é para me amadurecer. Mas nós temos que colocar a nossa fé em Deus. Aqui a palavra de hoje é essa. Jó falou no capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a fé que nós temos que ter. Que o nosso Redentor vive. Nós temos um Deus vivo e ressurreto. Jesus Cristo de Nazaré. Ele vive. Ele reina. Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso. E ele é o único que pode resolver a minha situação e a tua situação. Está sofrendo? Está desesperado? Está desesperada? Você tem um Deus que anda sobre as águas. Você tem um Deus vivo, um Deus ressurreto, que cuida de você. Você vai, pastora, a senhora nem sabe a situação que eu estou passando. Eu preciso urgente de algo sobrenatural mesmo. Eu preciso de um milagre. Quem sabe você está aí desesperado, desesperado. Pô, essa palavra é para mim, porque realmente eu preciso de um milagre. Eu preciso que Deus entre com a solução. Eu preciso que Deus realmente ande sobre as águas. Para mim, Jesus anda sobre as águas. Na minha situação também. Vem em meu socorro. Pai, realiza um milagre. Faz algo impossível. Faça algo impossível acontecer. Se você quer que isso aconteça na tua vida. Então vamos orar. Vamos colocar nossa vida, nossos problemas, nossas dificuldades, tudo na mão desse Deus. E vamos confiar nele. Porque ele é o único. Ele é o único que pode resolver a minha situação e a tua situação. Mas nós temos que colocar a nossa fé em prática. Vamos agora orar com fé? Ore comigo com fé se você está passando por uma situação que você diz, só Deus que pode me ajudar. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tem momentos na nossa vida que estamos como Jó, Pai. E ele, no momento de luta, de dificuldade, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive.
e por certo e por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que o Senhor era o único que podia se levantar para ajudar ele. O Senhor era o único que podia tirar ele daquela situação ao qual ele se encontrava. A mesma coisa acontece conosco, Pai. O Senhor é o único que pode resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. Nós temos um Deus vivo, ressurreto, que cuida de nós, que está sempre na nossa frente. Pai, vai na nossa frente, vai quebrando os grilhões, vai quebrando as cadeias, vai quebrando, Senhor, os ferrolhos de ferro e vai dando vitória, Pai. Vitória para mim, vitória para o teu povo, vai dando vitória, Senhor. Porque o vento está contrário, Senhor. A tempestade está grande, mas o Senhor pode, Pai, pode andar sobre as águas. Nós temos um Deus que anda sobre as águas. Nós temos um Deus que faz milagres. Nós temos o Deus do impossível a nosso favor. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu não estou sozinha. Nós não estamos sozinhos. O nosso Redentor vive. Jesus vive. Ele reina para todos sempre. E eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que o Senhor vai resolver esta peleja. O Senhor vai resolver esses problemas. O Senhor vai na frente. E o Senhor vai resolver tudo. Entregamos tudo nas tuas mãos. Entrega agora. Entregue todos os teus problemas e dificuldades nas mãos do Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar nesse Deus vivo e ressurreto. Vamos confiar nele. Jesus, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.